Porque é evidente que qualquer pessoa que chega à Assembleia da República, se for uma pessoa que tenha coisas a dizer e importantes, pois diz, querem ouvir, os senhores deputados estão de acordo ou não. Se estão de acordo, é evidente que eles ficam. Agora, a senhora Presidente da Assembleia dizer que sim, e depois pedir desculpa, e depois dizer que não, e afinal vocês não podem falar, isso é qualquer coisa de inaceitável. E é porque estão mais próximos todos do 28 de maio do que do 25 de abril. Isso volto a repetir. O 25 de abril foi qualquer coisa de extraordinário. Em primeiro lugar, porque aqueles todos que fizeram 25 de abril, os capitães, claro que há alguns muito especiais, naturalmente o Otelo, que foi quem germinou e conduziu tudo aquilo, evidentemente também desculpem com os nomes, eu fico um bocado, desde que estive doente, fico um bocado difícil, mas o Salgueiro Maia, que foi o grande herói do 25 de abril, temos que o reconhecer, o Salgueiro Maia, pois bem, eles fizeram este 25 de abril. E o 25 de abril foi feito de uma maneira exemplar, porque, em primeiro lugar, eles quiseram pôr em liberdade os presos políticos e foram às cadeias e puseram-nos em liberdade. Eles sentiram que o povo todo estava com eles, era verdade, porque quando aquele tanque estava voltado para a Guarda Nacional Republicana, onde estava refugiado o primeiro-ministro ainda, a verdade é que o povo inteiro foi para aquele largo e foi o povo inteiro que esteve ali com eles. Eu lembro-me de uma fotografia em que está o Sousa Tavares pai, com o microfone, e ao lado o meu filho estava a gritar, a dizer é preciso. Isso foi qualquer coisa de extraordinário que o povo inteiro veio aderir, todo, imediatamente. Mas os homens do que fizeram o 25 de Abril não quiseram o poder, primeira questão. Nunca quiseram o poder. Entregaram o poder, mais tarde, aos partidos políticos. E fizeram, a meu ver, muito bem. Em segundo lugar, os não pediram coisa nenhuma. E liquidaram a PIDE, liquidaram a censura, tudo aquilo que era do regime antigo, o mais grave, foi liquidado por eles. Isso é qualquer coisa que nós temos que ver e ficar a dever-lhes. Por isso é que eu achei que este congresso era tão importante para todos, para começarmos pelo 25 de Abril. Claro que depois do 25 de Abril foram 40 anos, e nesses 40 anos há descidas e subidas. Há houve partidos que disseram umas coisas, houve outros que disseram outras. Tivemos um momento terrível que foi o PREC. Vocês devem se lembrar do que foi o PREC. Mas a verdade é que toda a Europa e o mundo vibrou com o 25 de Abril. Eram 3 ditaduras que existiam, só na Europa existiam só 3 ditaduras. Era a grega, era a espanhola e era a portuguesa. Os espanhóis e os gregos diziam sempre que eles é que iam ganhar, mas não foram. Foram os portugueses. Foram os portugueses que lançaram essa revolução e que foi conquistada como uma euforia imensa por toda a Europa. Nós já tínhamos sido expulsos da Unesco, não se lembra, e estávamos a caminho de ser expulsos da ONU, porque ninguém, quando havia o Franco Nogueira, que era o ministro na altura, que ia falar, ou que tentava falar na ONU, a sala ficava completamente vazia. E isto foi feito porquê? Porque os militares de Abril
estiveram nas guerras coloniais, bateram-se nas guerras coloniais, perceberam que as guerras coloniais não tinham sentido, perceberam que estava tudo contra, perceberam que era preciso fazer a descolonização, e foi por isso que eles fizeram o 25 de Abril. Primeiro ato, a grande motivação foi acabar com as guerras coloniais. Por isso, eu vinha, quando eu estava fora, quando foi o 25 de Abril, como sabem, mas vivi-o, porque me telefonaram desde manhã do dia 25 de Abril, e eu que tinha uma conversa com alguns camaradas meus, com o Willy Brandt, que era nessa altura o chanceler da Alemanha, não quis saber da conversa e vim logo para Paris para vir para Portugal. E não consegui vir porque não havia aviões. Tive que vir de comboio no Sud Express. Bem, e quando chegámos cá, ficámos verdadeiramente deliciados. Porque quando chegámos às 2 da manhã no Sud Express e parámos em Salamanca, que era a última estação antes da nossa, deveria estar alguém para dizer: afinal foi o Couso de Arriaga, não foi outro qualquer, e pode ser uma coisa contra vocês e vocês vão ser presos. Vão ser presos. E estava os estudantes todos espanhóis, nessa altura todos espanhóis, cheios de cravos, e eu sem perceber o que era o cravo, ainda não sabia o que era o cravo, e a agitarem com o cravo e a dizerem: viva Portugal, viva Portugal, viva Portugal. E os meus camaradas diziam que vinham comigo, diziam: mas se calhar está cá alguém para nos prevenir para não irmos. Não, senhor, isto é a prova que nós já estamos em liberdade, vamos embora. E fomos. E quando chegámos, já havia portugueses, amigos nossos à nossa espera, na estação, do lado lá, de Fontes do Olhouro, já na estação portuguesa, e nós saímos e vários amigos meus disseram: venha para aqui, fale-nos da liberdade, fale-nos do que é que vai ser isto e tal. E eu, com o megafone, nunca tinha posto antes, com o megafone resolvi dizer-lhe umas palavras, e às tantas vejo dois senhores andarem para mim, um com um ar de militar, fardado militar, outro com um ar de chefe de estação, e eu a dizer: vou ser preso outra vez, não há dúvida que vou ser preso outra vez. Mas quando eles chegaram, batem com o pé e dizem assim: Vossa Excelência dá licença que o comboio continue? Eu fiquei a olhar para eles: sim, porque já estamos em meia hora de atraso. E têm como eu vivi o meu 25 de Abril. E cheguei cá e evidentemente senti tudo isso, não é? Porque imediatamente senti. Fui chamado, fomos recebidos, como se sabe, mas depois fui chamado ao próprio Spínola. E o Spínola, no mesmo dia, assim que tinha chegado, fomos lá. E ele falou connosco e tal, e estava preocupadíssimo com o problema do 1º de Maio, em que ele dizia: isto vai ser um mar de sangue, os comunistas vão-nos cortar, vão-nos fazer aqui um mar de sangue. Eu disse: Sr. General, pelo amor de Deus, os comunistas tomarem eles que não sejam eles próprios feitos em sangue, pelo contrário, isto não há problema nenhum. A verdade é que eu lá o convenci, e um comunista e eu, os dois, fomos pela primeira vez à televisão falar, a dizer que o 1º de Maio ia ser o que foi. O 1º de Maio foi a consequência primeira do 25 de Abril. Foi a explosão total em todo o país, não só em Lisboa, mas em todo o país. Ora, o que é extraordinário nestes homens que fizeram o 25 de Abril é que eles queriam acabar com a guerra colonial. E eu vinha de lá, e que vinha do exílio, e que falava com muitos dirigentes africanos que passavam por Paris, também tinha a ideia absoluta
que a primeira coisa a fazer era a independência das colónias para acabar com as guerras coloniais, porque nunca mais acabavam as guerras coloniais, nem Portugal era nada. Foi o que nós fizemos, foi acabar com as guerras coloniais. Muitos disseram que estávamos a vender Portugal aos bocados. Não estamos. Fizemos a coisa mais extraordinária, é que hoje todos os países que são independentes, todos eles falam a língua portuguesa. E isso é mais importante do que tudo, do que lá haver uns portugueses a mandarem nos desgraçados dos cidadãos que estavam em luta contra eles, a defender a liberdade e apoiados pelas Nações Unidas, porque as Nações Unidas estavam-nos a apoiar. Bem, depois disso começou uma nova fase na vida portuguesa. Já sabemos. Não é a altura, com certeza, de estarmos a discutir o PREC e como é que foi o PREC e o que é que se passou e quem é que venceu, etc, etc. Não é. Sabemos que o Partido Comunista veio com uma ideia que não era propriamente soviética. Eu hoje tenho a certeza disso. Não era a soviética. Porque a soviética, os soviéticos já estavam numa fase de decante. E o Cunhal era, e foi até morrer, com todos os seus méritos e deméritos, foi até morrer um leninista perfeito e absoluto. E ele fez tudo para que nós entrássemos nessa linha. Mas eu tenho por mim, e tenho algumas razões para dizer isso, porque fui várias vezes a Moscou e falei com os agentes da época, que eles estavam já na detente e queriam, portanto, fazer a paz, e, portanto, eles não lhes interessava muito que nós fôssemos, como disse o Cunhal, que queria que nós fôssemos a Cuba europeia. Nós não fomos a Cuba europeia. E isso fizemos-lo. E isso valeu tudo. E isso deve-se a muitos que eram os cidadãos, os militares de Abril, sobretudo os chamados 9, eram 9, salvo erro, que eram os mais próximos dos socialistas. E realmente foram eles que nos ajudaram muito nisso. Não vou entrar nessas explicações que nos davam muitas horas para fazer. Quanto ao atual, bem, o atual é evidentemente qualquer coisa de extraordinário, porque nós não vivemos em democracia, a primeira coisa. Não vivemos em democracia. É uma ilusão dizer-se que nós temos democracia. É evidente que podemos estar aqui a falar e depois não somos presos à saída. Espero eu que não sejamos. Mas a verdade é que eu espero que isso não vá acontecer, porque não é possível no contexto europeu. A Europa está mal. A Europa está mal. Eu sempre fui partidário da entrada na Europa. Tive responsabilidades muitas nisso, como tive antes na descolonização, e honro-me disso. E nós nunca tivemos também, para falar em descolonização, nunca tivemos também essa coisa do espia no ar, porque o Sr. Professor Freitas Amaral falou há bocado que nós tínhamos resolvido esse problema, e resolvemos. Metemos em todos os hotéis, de luxo e de não luxo. Lembro que os meti no Ritz e no Tivoli, a todos os chamados retornados. E ao fim de um ano já não havia retornados, como ainda há hoje na França em pé no ar. Isso é que é a verdade. E foi por isso, por essa capacidade de, com os militares de Abril, termos ido mais longe. Eles merecem tudo e, portanto, eu queria mais uma vez felicitá-los por não irem pela terceira vez, não irem ao Parlamento Europeu. Eu também não vou, como é evidente, e vou estar ao vosso lado, porque vocês é que merecem tudo, capitães de Abril. Viva o 25 de Abril!